Você tem a sua Bíblia mais grossa que a minha, com um rodapé, eu nem leio. Isso não intimida o diabo. Preste atenção. 5 minutos para me encerrar. Jesus, ele tem a presença do Espírito Santo. Quem é que vem tentar ele? O diabo. A Bíblia revela que Jesus teve medo? Não. A Bíblia revela que Jesus sentiu um arrepio com a presença do diabo? Também não. A Bíblia revela Jesus desesperado? Jesus dizendo, para trás de mim, Satanás, está amarrado, está repreendido. Diz, não! Porque quando a pessoa ela está cheia do Espírito, ela tem a presença do Espírito Santo, o diabo pode se apresentar pessoalmente a ele, ele permanece confiando no Senhor. Eu lembro quando eu ia orar no meio do mato lá em São Paulo, levava um monte de irmão, era a pior coisa que acontecia. Quando era 2, 3, tudo bem. Levava um monte de gente. Chegava no monte, tinha um cercado. A gente parava no cercado, fazia a oração. Primeiro, a gente falava o que aconteceria. A gente passava aquela porteira. Aí tinha um outro lugar que era chamado lugar de concerto. Não sei se aqui é assim. Eu não encontrei um grupo bom ainda de homens de oração. Estou quase desistindo já. Talvez eu tenha achado em Moelias. Meio casca grossa como eu, na oração. A gente fazia um concerto, confessava os nossos pecados. E batia o temor. E o tremor também, pastor Elias. Porque os irmãos, eles iam realmente lá para orar. Para mim poder ir orar no monte, irmão. Sabe quanto tempo demorou? 3 meses, irmão. E aqui o meu pastor, ele sempre sentava comigo de dia, eu ia lá na borracharia, ele me ensinava, falava, Wellington, evita isso, não faça isso, como é que tá? Jejum, ele ensinava tudo bonitinho, irmão. Ele sentava realmente do lado. Não deixava a gente ir à vontade com o celular e tal. Não, realmente, pastor, cuidando de ovelha. Ovelha não se cuida sozinho, irmão. Tem que ter um pastor presente. E ele ensinava e batia o temor. Deixava de fazer muita coisa, até de jogar bola, o que seja. Mas batia o temor e o desejo de ir com esses irmãos para orar. Quando eu olhava para os pastores, quando eu olhava para os presbíteros, quando eu olhava para os diáconos, eu imaginava, nossa, Deus deve se revelar de uma forma tão bela, tão grandiosa na vida daquele irmão. E não tinha aparência bela, não. Há os irmãos que nem tinham sapato social, mas ia com a sua bota, vindo direto do trabalho. Nem tinha gravata. Mas eles estavam lá, irmão, no horário. E se não tivesse chegado no horário, mas eles vinham atrasados mesmo assim, não tinha essa ideia, essa mentalidade. Eu não vou, o culto já começou. Não, os irmãos iam. Oravam, cantavam, pregavam e era agradável. E eu imaginava, eu no meio daqueles irmãos eu ficava com medo. A gente ia, orava, e às vezes, quando a gente ia fazendo uma campanha lá no monte, alguém dizia, o diabo está aqui. Foi feito um trabalho X, D, Y, Z. Está por ali. Deus está mandando a gente voltar para a nossa casa. E de irmão veterano. E aí foi batendo aquela revolta de jovem, sabe jovem? Né, mas revoltadozinho. Pera aí, irmão, que negócio é esse? Como é que a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar? E a gente não vai orar, irmão? Como é que a Bíblia diz que maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo? E a gente vai voltar para casa por causa que o diabo está ao nosso derredor? Porque fizeram um trabalho? Aí a gente dizia,
Se você quiser voltar, pode voltar. Mas a gente vai orar aqui, irmão. Der o que der, aconteça o que acontecer, mas a gente não sai daqui porque a gente veio buscar a presença de Deus. Aleluia. E a gente orava, irmão. Ou seja, o diabo poderia vir sussurrar na orelha, que não ia subir nem um pelo arrepiado, irmão. Você acha que aconteceu o que com Jesus aqui, irmão? A presença do diabo não era pessoa alguma. Ou seja, se você estiver orando como o nosso pastor Elias, ele demonstrou aqui, continue orando. Não dê atenção. A tentação vai vir, os dardos vai vir, mas continua ali orando, acreditando que se revelou uma voz do céu do céu dizendo que você é filho dele, que você pertence a ele, que a oração é importante. Não arrede o pé da oração. Você tem o Espírito de Deus, você tem o Espírito do Criador, você tem o Espírito daquele que criou os céus e a terra e vai lançar o diabo e os seus demônios no lago de fogo ardente. Portanto, faça a obra do Senhor e não tema o diabo, não tema os demônios. Maior é aquele que habita na sua vida. Nem gaste a sua oração. Eu não dobro meus joelhos para ficar citando Satanás na minha oração. Não. O meu joelho só fica dobrado para falar acerca de Deus e com Deus. Para falar do diabo eu falo em pé. Mas pelo Espírito Santo, de joelho, só para falar de Jesus Cristo, só para fazer pedidos a Jesus Cristo. O diabo, ele conhece o ser humano desde o Éden e sabe tentar a cada um de nós, é especialista. Ele sabe tentar a minha vida e tentar a vida de cada um de vocês, sabe perfeitamente. Sabe, é astúcio, como o pastor colocou aqui. Ele sabe. Agora a minha pergunta, agora ele sabe de verdade, já deu meu horário. Como é o diabo, irmão?